Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje é dia 7 de junho de 2021. Ontem, no vídeo de ontem, eu prometi que hoje eu ia falar sobre o seguinte título: a diferença de pastor e pregador. E é sobre isso que eu vou falar nesse dia de hoje. E se você gosta desse conteúdo, peço desde já que você deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, tá bom? Inscreva-se no canal, se porventura você já não é inscrito. E se é, por favor, compartilhe com os seus amigos nas redes sociais e vamos levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas que nós pudermos fazer isso, porque o tempo é oportuno para essas coisas. O Senhor é certo que Ele já está às portas, Ele já está para voltar. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Talvez eu não alcance a vida dele, mas é certo que os meus filhos acredito que alcançarão. Vamos lá então. Eu vou procurar ser o mais rápido possível, para não me estender muito aqui nesse vídeo, não ficar um vídeo longo, mas também eu vou procurar ser cuidadoso com as minhas palavras, para não vir a machucar ninguém, nem condenar ninguém. E peço que você possa me entender, você que é pastor ou você que é pregador, porque o título é A Diferença entre o Pastor e o Pregador. Espero que ninguém me condene, pois desde já eu vou usar como base isso a palavra de Deus, para em cima da palavra de Deus falar acerca desse assunto. Pois bem, vamos começar com o pregador. O que é um pregador? Definitivamente é aquele que avisa, é aquele que anuncia a palavra de Deus. Seria como um atalaia. O que é que o atalaia fazia no passado? Um pregador seria um atalaia nos dias de hoje, né? O atalaia ele se posicionava num lugar alto ali para estar observando se o inimigo via, né? Ele estava observando tudo ali aos redores da cidade, o qual ele era responsável. E a vida daquele povo, entre aspas, ele era o responsável pela vida daquele povo. Ele era obrigado a anunciar que o inimigo estava se aproximando. Porém, ele de uma forma, como eu posso dizer, integral, ele não cuidava do povo. Ele avisava ao povo do perigo que estava para acontecer. Então o pregador também tem essa finalidade de avisar ao povo acerca do perigo que eles estão correndo. O perigo de não servir a Deus, o perigo de estar na igreja, dentro da igreja A, B ou C, em pecado. Ele explica a palavra de Deus a fundo, porque ele conhece a palavra de Deus. Muitos pregadores, eles estudaram, eles têm curso de teologia para não falar coisas indevidas em cima de um altar ou atrás de um púlpito, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus por fim. Agora vamos para o pastor, depois eu volto para o pregador. Vamos fazer algo bem descontraído aqui. O pastor já é um pouco diferente. O pastor, ele também é um pregador. Porque o pastor também conhece a palavra de Deus. Um pastor só pode ser um pastor, como vai dizer as próprias escrituras, ou um pastor, um bispo que seja, ele tem que ter um certo tempo de convertido, ele tem que ter um certo tempo de batismo com o Espírito Santo, para que ele possa então conhecer também as escrituras, ter experiências com Deus, venha ter revelação com Deus, venha ter ali encontros. Eu falo encontros porque são no sentido de experiências, né? Com o próprio Deus, revelações, coisas maravilhosas dentro do mundo espiritual, seja maduro na fé, para poder estar apto a levar a palavra de Deus e cuidar do povo. O pastor, ele cuida. O pastor, ele tem por obrigação, se é que ele quer ser um pastor, de conhecer cada ovelha do seu ministério. Quando ele chega a princípio dentro da sua igreja ali, digamos que houve uma troca de pastor, igreja que trabalha com bastante troca, por exemplo, a ministério de pastor fica 5 anos, 10 anos ali naquela igreja cuidando das ovelhas e também pregando. Então pastor é pastor e pregador.
Mas tem ministérios que não, pastores voam, sabe, muito rápido, em 1 ano, 2 anos, 6 meses, tá? Mas também não vou falar sobre esse assunto aqui, esse não é o tema, esse não é o foco desse assunto. Porém, como eu falei, o pastor, ele é pastor e também é pregador. Só que o pastor sente a dor da ovelha. O pregador, ele não sabe o que a ovelha passa. O pastor tem por obrigação conhecer a vida da ovelha, não de repente a vida dentro de 4 paredes, né, do casamento, tal, essas coisas, mas saber como está aquela ovelha, se aquela ovelha está manca, se aquela ovelha está ferida, se aquela ovelha está debilitada. Qual que era o trabalho do pastor no passado? Era justamente esse, cuidar das ovelhas que eram colocadas em suas mãos. Falando nisso, vamos lá para Davi. O que é que vai estar falando lá em Davi, em 1 Samuel, quando Davi foi ungido a ser rei, ainda muito jovem. Depois do gigante Golias, está lá em Samuel 17, quer ver? Está em Samuel 17, lá no 34 fala o seguinte, ó. 1 Samuel, tá bom? E Davi disse a Saul, na hora de enfrentar o gigante e tal, aí ele falou para Saul, o teu servo apacentava as ovelhas de teu pai. E quando vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, o leão vinha lá e tomava a ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e o feria, livrava da sua boca, e quando se levantava contra mim, segurava pela sua barba e o feria e o matava. Esse é o exemplo de um pastor aqui. Davi era pastor de ovelhas, e segundo relato dele, né, mediante o que está escrito aqui na palavra de Deus, ele de fato, ele cuidava daquelas ovelhas que foi dado a ele para ele cuidar, ele dava a vida por aquelas ovelhas. Se a ovelha se ferisse, ele cuidava daquela ovelha. Se a ovelha se perdesse ali, né, do meio daquelas outras, se perdesse, fosse embora por algum motivo, se perdesse, ele iria atrás daquela ovelha. Ele iria deixar as quantidades de ovelha no aprisco ali, no curral bonitinho, e depois ir atrás da outra ovelha que se perdeu. Então, isso é um trabalho do pastor, é dar a vida pelas ovelhas a qual ele deveria cuidar. Porque tem ovelhas que são fiéis, elas não são rebeldes como o filho pródigo. O filho pródigo foi uma ovelha rebelde. Ele simplesmente falou, pai, eu quero, é meu de direito aí, e vou embora. Fui embora. Então, ele se rebelou, ele falou, eu não quero, é diferente. Ainda que o pai fosse buscar ele falava, não, eu não quero, pai, eu já decidi, eu quero seguir a minha vida. E tem ovelhas que são assim. Então, essas ovelhas, o pastor, que é pastor, ora por aquela ovelha. Ele perde noite de sono, ou perde horas de sono, ou tira o seu tempo durante o dia para orar por aquela ovelha que está desgarrada, que está longe do seu aprisco, que está longe ali das demais ovelhas que aquele pastor cuida naquela igreja. Esse é o trabalho do pastor. Uma ovelha, geralmente, ela é fiel. Ela é fiel como dizimista, ela é fiel como ofertante, como pode, ela é fiel em tudo. A maioria das ovelhas são fiéis. Todas são cheias de falhas e erros, sim, é por isso que tem um pastor, para poder estar ensinando a ovelha como ela deve andar, qual o caminho que ela deve trilhar, para que ela não venha se desviar para a direita ou a esquerda e o lobo venha e arrebate. Porque vai dar trabalho para o pastor ter que, de repente, a cada dia, ter que ir atrás de uma ovelha diferente, porque o leão foi lá, porque o pecado foi lá e arrebatou aquela ovelha, e domou aquela ovelha, né? E viciou aquela ovelha no pecado, e fica difícil depois para o pastor curar aquela ovelha. Mas esse é um trabalho de um pastor. Se aquela ovelha amanhã ou depois vir perecer, porque nós somos mortais, fisicamente falando, somos imortais, mas fisicamente falando, todos nós temos que morrer. Seria de um trabalho de um pastor da igreja ou do ministério poder ajudar em tudo ali, né? Em tudo mesmo, no velório, em tudo. Se a família não tem condição, a igreja teria que bancar ali o caixão e tudo. Esse é um trabalho de uma verdadeira igreja, de um verdadeiro pastor, de um pastor. Dar a vida pela ovelha, se importar com a ovelha, pregar a verdade para a ovelha, porque o pastor também é um pregador. Antes dele ser, na verdade, um pregador, ele é um pastor, ele já começa a cuidar.
Deus coloca dentro dele isso já, para primeiro ele cuidar das pessoas. Depois ele aprende, depois Deus desenvolve ali o dom dele ser um pregador também. Já o pregador, vamos dar outro exemplo aqui do pregador. Não estou falando mal de pregador, tá? Porque não estaria falando mal de mim mesmo, entendeu? Quem são as minhas ovelhas? A minha esposa e os meus filhos. E quando me é dado alguma coisa, né? Alguém por aí que eu estou orando, que eu estou procurando ajudar, que eu mando mensagem. Então, são pessoas que eu me preocupo. Então, eu devo ter aí poucas ovelhas aos meus cuidados. É lamentável, torno-me irresponsável por conta disso. Embora que não tenha eu título de pastor na terra, não. Vamos lá. Aqui em Mateus 23 vai estar falando o seguinte, olha. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, o Senhor falando. Observai, pois, e praticai tudo o que eles vos disserem, mas não procedais conforme suas obras. Eles também anunciavam ali a lei, que o povo tinha que fazer aquilo, mas não queriam fazer. Eles eram anunciantes da lei. Eles eram porta-voz da palavra de Deus. Eu não vou nem usar de Deus, né? Vou usar da palavra de Deus. Mas eles não cuidavam. Se aqueles irmãos dele ali, né, no sentido de que o povo judeu ali, que fazia parte do povo de Deus, se alguém morresse, ninguém estava aí para nada. Sua família que se vire, que faça o velório, faça o sepultamento e se vire. Você vê que o Senhor Jesus Cristo mesmo praticamente foi assim com ele. Muitos ali seguiram o Senhor Jesus, muitos seguiram ele nos montes, nas ruas, em tudo que é lugar onde ele ia. E quando ele morreu, só José de Arimateia, que foi um dos principais que ajudou ali com o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Praticamente foi abandonado ali, e até as ovelhas que ele cuidou, na hora não fizeram nada por ele. Ele é o bom pastor, como vai dizer a própria palavra de Deus lá em João, né? João 10, se eu não me engano, quer ver? João 10, vamos aqui para João 10, deixa eu ver se é isso mesmo. João 10, vamos lá. Aqui não é ao vivo, mas é gravado, eu não vou repetir a gravação, porque de repente eu não abri a Bíblia em João 10, tá? Vai ficar assim mesmo. Olha lá, João 10, vamos para João 10, João 13. Lá em João 10, vai dizer o seguinte, no 10:10 vai estar escrito assim. O ladrão, não quero falar sobre isso, vamos para o 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então o bom pastor, ele dá a vida pela ovelha. Ele não só avisa. O Senhor Jesus, ele era pregador e era pastor. Ele era pastor daqueles que queriam ser cuidados por ele e pregador daqueles que eram tão somente ouvintes da palavra de Deus, porque não queria nada com Deus. Eles queriam só milagre. E eu também reconheço que dentro da igreja tem pessoas que não querem que o pastor cuide dela. Ela só quer milagre. Então dessas, o pastor não tem responsabilidade sobre ela. Porque ela facilmente ela sai do meio das ovelhas, o pastor vai atrás, ela é rebelde e não quer, torna-se um filho pródigo. Então o pastor está isento ali de qualquer responsabilidade e lava as mãos por aquela ovelha, porque a ovelha não quer. Então, com esta ovelha nada eu posso fazer. Mas se você for comigo lá em João 6,60, vai estar falando o seguinte, que o Senhor Jesus ele tinha muitos discípulos, a saber, na missão dos 70, por exemplo, já fala 70 porque havia 70. E o Senhor pregou para muitos. Só que o Senhor pregou para muitas multidão, tinha mais do que 70 discípulos, mas depois de uma pregação que ele fez, olha só o que disseram. Olha só o que eles disseram. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura esse discurso, quem pode ouvir? Então, a partir dali, abandonaram e ficaram tão somente os 12. Aí o Senhor Jesus vai falando, olha, depois no meio desses 12 que ficou, ainda tem um que é diabo. Se vocês quiserem ir, essa é a hora. Então, muitos deixaram, é diferente. O Senhor Jesus quis cuidar, ele pregou, mas ele chamou para perto para cuidar. Mas nem todo mundo quer ser cuidado. É por isso que eu disse que o pastor nem sempre tem essa responsabilidade. Lá no princípio eu falei acerca da responsabilidade do pastor, mas com a ovelha que quer ser cuidada. Tem ovelha que não quer ser cuidada, mas convém ao pastor procurar saber se aquela ovelha quer ser cuidada, se aquela ovelha quer ser ajudada, e se ela quer, então ele tem que ajudar, ele tem que dar a vida, porque ele foi chamado para essa finalidade. Porque muitos foram chamados para pastores, doutores, evangelistas,
há uma hierarquia dentro do reino celestial aqui na terra para que pessoas sejam, como posso dizer, inteiramente ganhas para o Senhor Jesus. Cada um tem uma função aqui. Eu tenho a minha, estou fazendo ela aqui. Estou pregando a palavra de Deus, me colocando como um anunciante da palavra de Deus, dizendo que o reino dos céus está perto. Dizendo que o Senhor Jesus Cristo está para voltar, conforme eu falei no princípio do vídeo, falando acerca de pastor e pregador. Há pregadores que ganham, por exemplo, para levar a palavra de Deus. Eles trabalham no ministério aqui, no ministério lá, vai aqui, vai acolá, ganha um tanto aqui. É o pão dele de cada dia, é através da palavra de Deus. Não sei se eu posso concordar ou discordar, mas tem pastores pregadores, que fazem esse trabalho de ser pregador, de anunciar a palavra de Deus, mas também tem o seu ministério próprio. Ou seja, ela também é um pregador, mas também é um pastor. Não é pastor de todas as ovelhas, porque ela só prega e passa de lugar em lugar, como missionário, geralmente também, ele não conhece tantas ovelhas, porque ele não fica muito no lugar. Também dependendo do ministério. Há ministério que vai para fora do país e o missionário ele fica 2 anos numa igreja, por exemplo, então ele é missionário, pregador e pastor. Ele é as 3 coisas, mas se ele fica pulando muito só para pregar, então ele nem pastor consegue ser, só missionário, anunciante da palavra de Deus. O Senhor Jesus, como eu falei, ele era pastor e também era pregador, anunciante da palavra de Deus. Ele levava a palavra de Deus para as pessoas, na cidade, no templo, nos montes, aonde ele ia, ele anunciava a palavra de Deus. E também cuidava das ovelhas e dava a vida pelas ovelhas. Só que ele deu de uma forma geral essa vida. Eu trouxe aqui de uma forma simbólica do pastor local, mas falando do Senhor Jesus, ele deu a vida, ele provou que é um bom pastor, e deu a vida dele por todos aqueles que se entregarem para ele e reconhecer o significado verdadeiro do sacrifício dele naquela cruz. Porque muitas pessoas não se entregaram para o Senhor Jesus, porque até o dia de hoje não entendeu o que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Eu estou falando não é só de pessoas que não conhecem o Evangelho, que nunca frequentou, por exemplo, uma igreja cristã, evangélica, de crente, como você achar melhor falar. Eu estou falando de pessoas dentro de igrejas que não sabem ainda o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. Então essa pessoa ela não consegue nascer de Deus, essa pessoa não consegue ter um encontro com Deus, porque ela não entendeu. Não sei de quem é a culpa, e também não quero falar sobre isso. Mas pessoas estão perdidas muitas vezes dentro de igrejas. São pessoas cheias de nada. Essa é uma grande realidade. Mas também reconheça que o pastor ele tem por obrigação de alertar e de ensinar. É para isso que serve um pastor. Ele se coloca no lugar de doutor, de um professor também das ovelhas. Para que as ovelhas não venham se perder, como eu falei aqui em algum lugar desse vídeo. Para que saibam andar e aonde andar e como pisar. Se ela vai obedecer, é outros 500, mas a obrigação é daquele homem de Deus ensinar a ovelha aonde deve andar, onde deve pisar, como deve fazer. Porém, o pregador, ou o anunciante da palavra de Deus, o atalaia, ele só avisa, ele sai daqui e vai para acolá e não sabe a vida daquelas ovelhas pela igreja que ele passou e ficou tão somente 2 horas. Talvez ele conheça a vida da igreja a qual ele cuida, porque se ele tiver uma igreja para cuidar, ele tem ovelhas. Se ele não tem uma igreja para cuidar, ele não tem ovelhas, a não ser as ovelhas da sua própria casa, que é a sua família. Vocês entenderam? Então, conforme prometido, eu procurei esclarecer aqui dentro da palavra de Deus a diferença de um pastor e de um pregador. Ambos têm conhecimento. Muitas vezes o pregador tem mais conhecimento do que o pastor, mas o pastor ele se destaca, porque além do conhecimento que ele tem, ele dá a vida pela sua ovelha, ele conhece a ovelha, ele sabe se é uma ovelha branca ou com manchas, ele conhece tudo no geral, ele sabe se ela está sofrendo, e quando ele não sabe, mas a ovelha chega até ele, fala, começa a mancar através da boca, falando da situação que está acontecendo, ele vai procurar ajudar e vai dar a vida por aquela ovelha. Ele vai perder horas orando por aquela ovelha e pelas demais que estão ali debaixo da responsabilidade dele.
Porque cada ovelha que se perder dentro de uma igreja, por uma pregação, como eu posso dizer, distorcida da palavra de Deus, ele vai prestar conta da palavra de Deus. E esse é o recadinho que o Senhor colocou na minha boca agora aos pastores e todos aqueles que cuidam de pessoas, que cuidam de ovelhas, que cuidam de almas. A palavra de Deus, dita através da boca de um homem de Deus de forma distorcida, pode destruir uma alma. E a destruição dessa alma por uma pregação errada e por falta de conhecimento, visando outras coisas, será cobrada, com certeza, das mãos de um pastor, de um bispo, de qualquer pessoa que tem uma responsabilidade com as ovelhas, até mesmo de um pregador. Uma palavra dita mal errada, maldita, torna-se uma palavra de maldição na vida de uma pessoa. Então temos que ter cuidado com aquilo que nós vamos falar. É por isso que eu procurei ser aqui o mais cuidadoso possível. E se falei alguma coisa indevida, peço perdão desde então, embora eu acho que eu fiz isso lá no começo do vídeo também, tá bom? E quinta-feira, se assim o Senhor permitir, estaremos lá no Facebook com mais uma live. Eu fiz a live quinta-feira passada e eu apaguei porque houve um problema aqui com o meu telefone e eu tive que apagar. Acabou tendo erros, tá? E pausas indevidas e eu resolvi apagar, mas quinta-feira, se assim o Senhor permitir, estaremos com mais uma live lá no Facebook, no canal Falando com Deus. Que Deus abençoe sua vida e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo.